Símbolo da solidez defensiva do Vasco, Maicon volta ao time, mas seu companheiro Medel ainda é dúvida por causa da questão da virilha. Vamos falar também sobre as marcas de Verrete. Estreou contra o Grêmio fazendo gol e vai reencontrar o seu primeiro adversário que fez ele feliz aqui no Brasil. Também vamos falar sobre a situação de Matheus Cocão e o Mita Rodrigues. Olha, o cara teve suas melhores atuações nos últimos jogos pelo Vasco. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Esperanças renovadas, né? Como eu falei, a gente dependia dos outros. Agora voltamos a depender de nós mesmos, né? E a gente vai ter reforços para esse jogo. Antes eu já deixo um recado para a galera que está chegando pela primeira vez. Dá uma moral pra gente aí, hein? Dá uma moral. Você que ainda não é membro do canal, se torne membro. Nosso bolão tá acabando, né? Parece que o William vai ganhar de novo o bolão, meu irmão. Será que o William vai ganhar a camisa de novo do Vasco? Enfim. Mas se torne membro, venha fazer parte da nossa resenha. Fala muito de Vasco lá no nosso grupo do Comentaléu. Olha, vamos falar de Vasco, porque o Vasco para esse jogo tem uma preocupação, mas tem uma volta importante na zaga. O Vasco tem a volta daquele que significou uma solidez defensiva ao Gigante da Colina. Como você está vendo na tela aí, foto do competentíssimo Leandro Amorim. O Maicon está de volta, após estar suspenso. Obviamente que a gente tem a volta do Marlon Gomes também. Temos a volta de Léo, mas de Robson. Mas temos na defesa alguém que poderia ter evitado aqueles gols que o Corinthians fez, né? Um cara que é muito forte na bola aérea defensiva e volta ao time do Vasco, né? Um jogador que tomou conta da posição e volta para esse time, sabendo aí que é titular absoluto hoje. Mas há uma dúvida, porque até o Ramon Dias mesmo falou na sua entrevista coletiva que o Medel fez de tudo para jogar, né? O Paulinho também, mas daqui a pouco eu falo sobre o Paulinho. Mas o Medel sentiu a virilha novamente, vai voltar aqui fazer aquele tratamento, só que agora é uma coisa diferente. O próprio Ramon Dias falou isso na entrevista coletiva, que é o seguinte: o jogador foi para o sacrifício que o Vasco não tinha 3 dos seus zagueiros. Se não tiver condições, Medel fica fora. Não tem essa questão de sacrifício contra a equipe do Grêmio, porque tem a volta do Léo, tem a volta do Maicon, tem a volta do Robson. Se tiver condições, vai para a partida contra a equipe do Grêmio no próximo domingo, vai ser reavaliado, fará todo aquele tratamento que ele fez, mas o jogador sentiu dores no finalzinho da partida contra o Corinthians, inclusive você vê que a lance do gol, o Medel volta mancando, porque é uma dor que vem persistindo, né? Não é de hoje. No jogo contra a equipe do América ele também sentiu essa dor e acabou saindo também, né? No jogo contra a equipe do Atlético Paranaense também sentiu essa dor. Então, o Medel vai ser avaliado para saber as suas condições físicas. Paulinho, o próprio Ramon Dias revelou que teve que jogar porque fez infiltração, né? Tem que fazer infiltração para poder voltar, para poder jogar e ter o seu melhor futebol, né? Estar a campo para enfrentar a equipe do Corinthians. Para esse jogo, alguém tem algo especial, né? Tem um jogador que estreou no jogo contra o Grêmio, estreou fazendo gol, você tá vendo na tela aí o nosso Pablo Verrete, chegou ao 10º gol contra a equipe do Corinthians, 10 gols, 1 assistência em 14 jogos, e volta a figurar esse time do Vasco, a ser um cara que volta a ser a opção de Ramon Dias para enfrentar a equipe do Grêmio, e a expectativa é toda dele. No primeiro turno, o jogo estava truncado, o Vasco tinha perdido o gol, mas ele entrou no finalzinho e fez a estreia com seu gol, Pablo Verrete, naquele jogo que significou a retomada do Vasco, significou o Vasco voltar às vitórias, significou o Vasco voltar forte com o Ramon Dias. Aquela primeira vitória do Ramon Dias com o gol do Pablo Verrete. E nesse domingo, na Arena do Grêmio, o Pablo Verrete tem essa missão de mais uma vez fazer o gol e quem sabe repetir a história do primeiro turno, com um final feliz, de voltar a fazer a torcida do Vasco comemorar com um gol de novo em cima do Grêmio, e quem sabe com uma vitória. É importantíssimo, cara, porque dependendo do resultado do Bahia, a vitória pode até significar
a permanência na Série A. Então o Vasco tem que entrar concentrado. Mais uma vez eu digo, não pode dar mole. O Vasco deu mole contra a equipe do Corinthians, não pode dar mole de novo. A sorte não bate na porta duas vezes. A sorte está batendo na porta do Vasco seguidas vezes. Então, vamos ser competentes, concentrados, final de campeonato mais uma vez. Não deixar a peteca cair, não recuar demais, que o Vasco tem dificuldade quando recua demais, e buscar o resultado. E o Verratti pode ajudar muito lá na frente fazendo gols. Só para falar de uma coisa, com toda aquela bagunça que se tornou após o jogo contra a equipe do Corinthians, a gente não conseguiu falar dos pontos positivos. E eu tenho que falar aqui, porque eu gosto de ser muito justo com minhas análises, com os meus comentários aqui no canal. E eu tenho que falar dele. Você tá vendo a foto do Pumita Rodrigues, foto do Leandro Amorim, que praticamente todas as fotos que a gente coloca do Vasco aqui é do Leandro Amorim. É que é o seguinte, o Pumita Rodrigues fez a sua melhor partida com a camisa do Vasco contra o Corinthians. Não só pelo gol, não só pela assistência, mas por virar a opção ali do lado direito. Forçar a dobra, que eu falei muito ali, né? O Ramon deve pensar o Pumita porque ele quer essa dobra ali no lado direito. E foi isso que aconteceu. E defensivamente não teve uma partida tão fraca, até porque atacou mais. E com isso fez com que o lado esquerdo do Corinthians não utilizasse aquele lado. Então, a partida do Pumita é partida para falar assim, olha, mais um jogador que se recupera. Esperamos que ele continue assim. Eu realmente confesso que não entendi a substituição do Pumita pelo Ramon Dias. Acho que o Pumita estava muito bom no jogo. Se ele sentiu alguma coisa, aí tudo bem. O Ramon Dias não falou isso, nem foi perguntado na entrevista coletiva o porquê do Puma Rodrigues deixar o jogo. Mas para mim, foi um dos jogadores mais consistentes no jogo contra a equipe do Corinthians, assim como foi o Payet, foi o Pumita. O próprio Lucas Piton. Então, cara, justiça seja feita. Quando é para criticar, eu sempre tô aqui criticando. Mas quando é para elogiar, eu tenho que elogiar. E a partida que o Pumita fez contra o Corinthians foi uma partida muito, muito boa. E faz com que a gente ganhe mais um jogador nessa reta final, porque ele já tinha fazendo uma boa partida contra a equipe do Cruzeiro. E só para terminar, ontem eu falei sobre o Matheus Cocão, só confirmando, o Vasco realmente assinalou com a opção de compra para a compra do jogador. E com isso, ele fica no Vasco. O Vasco deve, após o final da temporada, acertar a situação do contratual, né? Quantos anos de contrato? Se vai ser 2, se vai ser 3, se vai ser 4 anos. Já com o Náutico tá tudo certo para pagar em 4 parcelas, 2024, 4 parcelas de 500 mil, e o valor que ficou a compra do Cocão é de 2 milhões de reais. Então, negociação aí entre Vasco e Náutico por Matheus Cocão fechada. O Vasco avançou e exerceu a sua situação de compra. E os clubes não estão falando muito, até porque o Vasco, nesse momento, está focado bastante na reta final do campeonato. Mas tá tudo certo aí entre Vasco e Náutico para que Matheus Carvalho seja jogador do Vasco. Em definitivo, o Vasco pagou 300 mil pelo empréstimo dele. E agora deve ter aí o Matheus Carvalho para o restante das temporadas aí no Gigante da Colina. Jogador de muita qualidade que, se for lapidado, tem muito para ser um bom meio-campo, porque é um jogador que tem vontade, tem bom passe, tem uma boa bola longa e tem essa qualidade aí ao tocar na bola. É um cara que a gente sabe que ele não sente a pressão, né? Entrou num 4-0 no Maracanã contra a equipe do Flamengo e não sentiu a pressão. Enfim, Matheus Carvalho. É isso, gente. Muito obrigado. Tamo junto. Como é que tá seu nível de confiança aí, hein? Até a próxima. Saudações vascaínas. Que Deus abençoe a todos. Compartilha bastante o nosso vídeo.